Glória a Deus. Hoje eu quero ministrar para você sobre paixões que a oração produzirá em você. Diga assim: paixões que a oração produzirá em você. É interessante porque quando nós oramos, e nós vamos finalizar hoje a nossa série sobre oração, quando nós oramos, há um resultado prático da vida de oração. Tudo que você faz gera um resultado. Não há nenhuma atitude nossa que seja inerte. Toda atitude vai produzir uma consequência. Todo ato produz uma consequência. E quando nós falamos da vida de oração, se desenvolver em oração, praticar a oração, colocar a oração em prática, colocar a vida de oração em prática, isso vai produzir algo. Isso vai gerar em nós um coração apaixonado. Vai produzir algumas paixões. E nós temos falado que o alvo de Deus, que você ore, não é porque Deus precisa de oração, e nem que Deus precisa ser convencido que Ele precisa de te abençoar. Não, não é esse o alvo da oração. O alvo na oração, na verdade, é que a oração, ela é a chave do relacionamento com Deus. Por quê, pastor? Porque o alvo de Deus em toda a história era que todo homem se tornasse tal qual ele é. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Dá uma olhada para quem está do seu lado, vê se ele parece com Deus, vê se ele parece com Jesus. Dá uma olhada, fala para ele: irmão, você parece demais com Jesus. Mas existem áreas em nós, olha aqui para mim, eu sei que você está embasbacado com o irmão aí do lado que parece demais com Jesus, mas volta a atenção aqui para mim, eu também pareço com Jesus, diga amém. Mas essa é uma verdade legal. Legalmente todos nós somos imagem e semelhança de Jesus. Legalmente todos nós nascemos para ser como Jesus. Mas experimentalmente, isso quer dizer, de forma prática, nem todos nós expressamos a vida de Jesus. Nem todos nós expressamos o caráter de Jesus. Porque existe ainda uma natureza adâmica dentro de nós. E tem irmão que você não precisa de cutucar muito para você descobrir o Adão que tem dentro dele, não. É fácil descobrir. Tem gente que a gente descobre rapidinho o Adão que tem dentro dele. Só contrariar ele que você descobre o Adão, né? Aquela coisa que se manifesta, epa, que não. Mas o grande alvo de Deus é que nós fôssemos em tudo parecidos com Jesus. E aí quando Deus formata um alvo, olha aqui para mim, deixa eu te falar algo. Quando Deus tem um desejo, Ele cria o homem para ser a imagem de quem Ele é. E aí agora Jesus se manifesta, Jesus é enviado à terra para mostrar o homem. Jesus foi totalmente homem, para te mostrar que é possível ser a imagem e expressão de Deus em todo o tempo. Em nada Jesus pecou, Ele expressou Deus em todo o tempo. E agora o alvo de Deus é que nós possamos ser parecidos com Ele. E nós temos agora o relato da história de Jesus, nós temos a vida de Jesus, para que nós possamos caminhar nisso. Mas é no ambiente de oração que nós nos tornamos parecidos com quem Ele é. Por quê? Porque a religião vai querer te impor um código de conduta e uma série de regras para você ser parecido com Deus. Eu vi algo que talvez não seja assim, mas a religião quer proibir um pássaro de voar. A religião não consegue. Se eu te der um código de conduta, de como você deve se vestir, por exemplo, você deve se vestir assim, tem que ser. É interessante, irmãos, eu fui pregar numa igreja, os irmãos sabem que eu tenho muitas histórias, né? Quem sai comigo sabe. Quinta-feira eu fui pregar em uma igreja lá em Ferraz de Vasconcelos. Eu já tinha ido nesse lugar, eu sabia que era longe, e que era no meio era num lugar bem difícil de chegar. E aí eu fui, coloquei meu celular para carregar, mas não foi suficiente, porque eu saí direto e tal. A hora que eu estava a 2,8 quilômetros de chegar na igreja, o celular parou. Irmãos, parou no meio do nada, num local de comunidade, que as ruas não passa nem um carro. O celular parou, eu não sei sair de lá, não saberia nem. Eu fui seguindo a rua, e aí eu lembrei que eu tinha passado há pouco numa igreja. Eu falei, a solução é voltar. Eu tinha um carregador de celular no meu carro. A solução é voltar, entrar no prédio da igreja e pedir para carregar meu celular um pouco para eu conseguir sair daqui. Aí eu fiz o retorno, achei a igreja e entrei. E aí eu entrei, né, tinha uma senhorinha bem velhinha na porta. Eu falei, senhora, eu deixei meu carro aqui na frente, meu celular acabou a bateria, eu preciso chegar numa igreja. Tem como eu carregar meu celular um pouquinho aqui?
Ela falou, tem. Era uma igreja bem pequenininha, a igreja devia ser o tamanho desse palco aqui, um pouquinho maior. E aí ela procurou uma tomada atrás, não tinha nenhuma tomada atrás. A única tomada que tinha era na frente do púlpito, assim, bem na cara da igreja. E eu já entrei, já vi que não tinha ninguém sem roupa social e de gravata. E eu falei, rapaz, todo mundo já me olhando com aquela cara. Eu fui lá, coloquei o celular lá na frente. Aí eu fui, coloquei o celular na frente. Era uma reunião, acho que eles começam orando, estava todo mundo ajoelhado orando. Tinham poucas cadeiras, mas divididos os dois lados. Eu coloquei meu celular, falei, vou ficar 20 minutos ajoelhado aqui orando, porque é o tempo do celular carregar, eu pego o celular e vou embora. Aí eu fui lá, coloquei o celular, voltei, ajoelhei para orar. Aí eu estou lá ajoelhado orando, daqui a pouco chega o camarada, o presbítero, não sei, era o irmão que estava de terno e gravata. Ele falou para mim, ô amigo, você está na ala das mulheres. Aí eu falei, poxa vida, desculpa. Aí eu fui para a ala dos homens, depois que eu percebi que tinha a ala das mulheres e dos homens, eu fui para a ala dos homens, ajoelhei, comecei a orar. Aí daqui a pouco eu pensei, meu Deus, o prédio era bem antigo e atrás as tomadas estava tudo só o buraco. Eu falei, imagina eu coloco lá e não está carregando meu celular, eu vou ficar 20 minutos aqui à toa. Eu vou ter que ir lá agora e mexer no meu celular. Aí eu saí, fui lá, peguei meu celular, abaixei no cantinho da parede. Aí daqui a pouco veio o presbítero para mim, lá do fundo, amigo, aí é a área do altar. Aí eu falei, rapaz, falei, vou pegar meu celular, vou embora, aqui não cabe eu não. Tem uma área aqui, cabe eu. É interessante, depois eu fui ver uma igreja bem religiosa. Os irmãos ficam de terno e gravata, porque eles acreditam que se Jesus voltar, não tiver de terno e gravata, você não sobe. Os irmãos vão ver TV. Uma criança ficou escandalizada quando viu meu celular lá. Eu não estou brincando. A criança de 10 anos falou, de quem é isso? Tipo assim, o diabo entrou aqui, na área do altar ainda, do lado das mulheres, meu Deus do céu. Mas sabe o que é interessante? É porque a religião quer nos formatar a um código, mas isso não funciona. Sabe o que funciona? É quando o Espírito tem liberdade para falar conosco. Óbvio que na Bíblia há verdades que são concretas, coisas que não mudam. Se você ouvir falar, se Deus falar com você algo que não está na Bíblia, obviamente não foi Deus. O que a Bíblia diz? Olha, ainda que um anjo chega para você, você sabe, esses dias falaram para mim de um pastor que ele está com a segunda mulher agora. E Deus falou com ele, irmão, se um anjo descer e falar para você que você pode ter uma segunda mulher, não é de Deus, só para te falar, né? Se você tiver uma boa esposa, ela vai confirmar que não é de Deus, talvez com panela na cabeça e coisas mais, mas ela vai atestar que não é de Deus. Mas sabe o que é interessante? É que Deus nos cria para ser como Jesus, mas ser como Jesus não é na força da obrigação, não é na imposição, não é eu sendo obrigado a ser como Jesus. Ninguém tem força de largar o seu estilo de vida, se não for por um constrangimento de Deus. Agora, pastor, como é isso? Eu quero te dizer que o ambiente de constrangimento de Deus, nós podemos construir. Sabe onde é esse ambiente? É na vida de oração. Quando eu oro, eu me torno parecido com quem Ele é. Por isso a oração é tão poderosa. Quando eu oro, eu vou me tornando parecido com Ele, mas não na força da obrigação, não na força da imposição, mas na disposição de entrega e amor. Eu deixo de fazer coisas, não é porque eu sou obrigado a deixar, não. Eu deixo de fazer porque eu sou mais parecido com Jesus. E tudo que não tem a ver com Jesus, não tem a ver comigo. Tudo que não parece com Jesus, já não parece mais comigo. E esse é o alvo de Deus, isso é desenvolvido através da oração. E aí, quanto mais você ora, mais íntimo você se torna. E você vai perceber que tem uns efeitos colaterais da oração. Quem tem uma vida de oração vai ter efeito colateral. Sabe quais são os efeitos colaterais da oração? Deus vai produzir em você uma paixão. Deus vai gerar em você paixão. Há uma paixão que é gerada, e quando eu conheço quem Deus é, eu vou passar a amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. E às vezes a gente ora pouco pelas coisas. Às vezes a gente ora pouco colocando diante de Deus as coisas. Mas quando nós temos essa vida de oração, fica muito claro para nós o que Deus ama e o que Deus odeia. E eu te digo, é muito incoerente, como eu estou te dizendo, quando nós somos apaixonados por alguém, nós queremos fazer tudo que o agrada. Hoje, eu não preciso, minha esposa sabe a comida que eu gosto de comer, irmãos.
Quando você conhece alguém intimamente, você sabe quais são as paixões dessa pessoa. Hoje a minha esposa sabe que eu gosto. Eu não sei se tem alguma culinária que eu não gosto, mas vamos supor que eu não gostasse de, sei lá, eu gosto de tudo. Vamos supor que eu não gostasse de jiló. Eu gosto, mas eu não gosto de jiló. A minha esposa, ela me conhece. Tem sentido a minha esposa preparar um jantar com um jilózinho para mim? Aí eu chego em casa e ela fala: amor, preparei hoje para você uma comida 10. O que é, amor? Jiló. Faz sentido? Seja sincero, sim ou não? Não faz. Por quê? Porque eu não gosto de jiló, eu odeio jiló. Minha esposa não vai fazer jiló para mim. Agora, quanto mais você conhece a Deus, vai ter a ver, você vai fazer o que Ele ama. E eu te falo, é muito automático. Quando eu casei, eu não peguei uma série de regras. Quando Eduardo casou, ele não pegou lá, falou: vou escrever tudo que eu não gosto aqui no papel. Eu não gosto que faz isso, não gosto que faz aquilo, está escrito aqui, eu vou colar nessa parede. Todo dia, Maressa, você vem aqui ler e você não vai. É assim? Não. No dia a dia, a Maressa como esposa vai passando o tempo, ela sabe que o marido gosta ou não. Ela sabe, mulher sabe ou não sabe? Às vezes minha esposa coloca alguma roupa, ficou bom, amor? Irmãos, homem não sabe mentir. Eu não sei você, eu falo: ficou bom, amor? Não, não ficou não, você fez aquela cara. Que cara? Não, você fez aquela cara. Mas não fiz cara nenhum. Fez sim, você não gostou. E no fundo eu não gostei, mas não consigo. Às vezes eu forço, né, para falar: não, ficou bom, mas não consigo. Mas é interessante porque quando nós nos relacionamos com Deus, é assim. Você não precisa saber só um código de regra. Agora é óbvio que a minha esposa sabe que tem algumas coisas que é inadmissível para mim. Tem coisa que você já sabe que é inadmissível para Deus. É inadmissível para mim a minha esposa ter um outro parceiro. É inadmissível para mim a minha esposa sair de casa sem hora para voltar, sem me comunicar. É inadmissível. Algumas coisas são inadmissíveis, mas quase tudo é fruto de um relacionamento de conhecimento, de percepção, de conhecê-la, de entendê-la. E isso vai produzir em mim um relacionamento para entender o que ela gosta e o que ela não gosta. E se eu a amo, eu vou praticar aquilo que ela gosta, e eu vou excluir aquilo que ela não gosta. A oração é aquilo que tem o poder de produzir isso em nós. Mas a oração, e eu quero falar sobre a paixão que a oração vai produzir em você. E quando nós falamos de paixão, irmãos, paixão é algo desequilibrado. Deus é extremamente apaixonado por nós. É desequilibrado no sentido positivo da palavra. É desequilibrado não é entregar o próprio filho por amor a alguém. É desequilibrado. É esquisito você amar tanto alguém que você fala: olha, eu quero entregar. Eu digo, né, eu brinco: se eu ficar viúvo, eu não caso de novo, porque eu não vou encontrar uma mulher como a minha nunca mais. Mas se eu ficasse viúvo por algum motivo, a primeira coisa que eu ia querer é alguém que aceitasse os meus filhos. E se não aceitasse os meus filhos, eu te pergunto: você acha que eu ia descartar um filho meu por conta de um relacionamento? Não ia. Entregar um filho parece ser algo desequilibrado. Foi a manifestação de paixão de Deus para nós. Tudo que Deus faz é permeado por um ambiente de paixão, de entrega. E todas as pessoas que você vai conhecer, que se relacionam com Deus, que parecem com Jesus, elas são apaixonadas por algumas coisas. E a primeira coisa que essas pessoas se tornam apaixonadas, a primeira paixão que a oração vai produzir em você, é a paixão pela eternidade. Vira para quem está do seu lado e diga: paixão pela eternidade. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 37. Está mais lá para o final. Hebreus 10, 37. Olha o que a Bíblia diz: não lanceis fora Hebreus 10, 37. Pois ainda em bem pouco tempo, diga bem pouco tempo. Não, fala de verdade, diga bem pouco tempo. Diga: aquele que há de vir virá, e não tardará. E aí a Bíblia diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crer para a conservação
da alma. A primeira paixão que a oração vai produzir em você é a paixão pela eternidade. Irmãos, nós falamos às vezes pouco, mas quero te falar, não é um conto da carochinha, não é uma historinha que eu conto para minha filha dormir. Jesus está voltando. E quando nós oramos, porque se a oração é um ambiente que me aproxima mais do céu, então é a oração que me dá saudade de casa, é a oração que vai produzir em mim o desejo por aquilo que é eterno. Uma vez que nós estamos em oração, nós estamos no ápice daquilo pelo qual nós fomos criados. Quando nós nos relacionamos com Ele, vai despertar em nós o desejo de tê-lo completamente. Sabe, a Bíblia diz que hoje nós não o conhecemos plenamente, mas haverá um dia que nós o conheceremos totalmente. Hoje o nosso conhecimento ainda não é total, mas a oração vai produzir em nós um desejo. Quando eu começo a me relacionar com alguém, para mim, esse maranata, ora vem Senhor Jesus, esse desejo da eternidade, é tal qual um rapaz que está se relacionando com uma moça, e ele se relaciona. O Evandro se relacionou quanto tempo? O Evandro conheceu a Aline e ficaram muitos anos, enrolando ela. Ele ficou muitos anos, viajou para os Estados Unidos, ficou muito tempo enrolando. Mas depois o Evandro voltou e rapidinho eles casaram. Mas esse relacionamento é um relacionamento que não é completo. O Evandro se relacionava com a Aline, conhecia o coração da Aline, tinha intimidade com a Aline, mas não era uma intimidade completa. E aí o casamento manifesta e concretiza essa intimidade completa. Os dois passam a viver junto, os dois agora se conhecem completamente. E hoje nós ainda estamos no nível de relacionamento com Deus, que é esse nível de relacionamento do Evandro com a Aline, antes do casamento. Mas chegará um dia em que nós o teremos completamente, Ele será completamente nosso, nós poderemos conhecê-lo completamente tal qual Ele é. E quando nós estamos no ambiente de oração, vai nascer em nós uma paixão pela eternidade, um desejo pela eternidade. Eu quero te dizer, eu tenho mais desejo pela eternidade do que pelo futuro da minha vida. A nossa vida é algo infinito, nós temos um pouquinho de tempo aqui, e às vezes nós ficamos nos programando, e nós nos esquecemos que um dia nós vamos voltar para casa. A oração vai produzir em você um desejo de falar: Jesus, eu quero te conhecer completamente. Quando eu estou orando, tem vezes que eu falo: Jesus, meu Deus do céu. Moisés foi tão apaixonado por isso no ambiente de oração, que ele falou: Senhor, me mostra a tua face, me mostra a tua glória. Você já pediu isso para Deus? O Espírito Santo habita dentro de você, mas em algum momento de oração você já teve isso? Você fala: Deus, eu queria ver mais, eu queria enxergar mais, eu queria uma experiência mais profunda, eu queria algo mais profundo. Ainda que aquilo que nós vivemos é profundo, porque o Espírito habita em nós, mas haverá um dia que nós o conheceremos completamente. A Bíblia diz que o que há de vir virá, e não tardará. Cristo virá sobre as nuvens para arrebatar a sua igreja. Quantos aqui são a igreja de Cristo? Diga aleluia. A Bíblia diz que isso vai acontecer, esse ambiente. E quando nós estamos em um ambiente de oração, você vai ter paixão pela eternidade. Aquele clamor dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você já pediu isso para Ele? Senhor, Maranata, ora vem. Quer te dizer, o céu vai ser um lugar de profunda paz, de profundo prazer. Tem gente que fica com medo do céu ser pior que a terra. Oh Deus. Irmãos, eu vou te dizer que é que os filmes mostram aquele céu, um monte de anjinho, negócio monótono, chato. Negócio chato, né, que mostra aquelas coisas, e aí isso fica formatado na nossa mente. Eu lembro que eu tinha isso na cabeça. Até um dia que uma irmã reformou um apartamento, e ela falou: pastor, vamos lá ver meu apartamento. Eu não sei quantos milhões, foi coisa de milhões que foi investido. E eu lembro que a hora que eu cheguei no apartamento, na hora o Espírito falou para mim: gostou do apartamento? Eu falei: gostei. Eu já estava pensando que ele estava falando: quer um? E ele falou para mim, eu senti Deus falando para mim: gostou do apartamento? Eu falei: fantástico, negócio lindo, não tem o que falar disso aqui. E ele falou para mim: se um homem consegue construir isso aqui, se um homem consegue produzir isso aqui, você imagina como é o céu. Os irmãos pensam que vai ser aquela arquitetura antiga, né? Quando fala no céu, você pensa você entrando na prefeitura, aquela construção de 1915, negócio antigão, aquele balcão de informação sem computador. Tem irmão que acha que no céu não tem computador. Que isso? A terra
aqui é só assim um retrato do que vai ser o céu. A sombra, a Bíblia diz que é a sombra do que vai ser a eternidade. Você já viu? Olha aqui, ó, você não vai conseguir enxergar, mas minha sombra está aqui. O que é mais perfeito, a minha sombra ou eu propriamente dito? Você olhando a minha sombra, você não consegue definir muita coisa de mim. A sombra é só algo embaçado do que é. Quero te falar, aqui o que nós estamos vendo de prazer, de algo gostoso, é só uma sombra do que é o céu. E aí Deus falou para mim, o céu é um lugar moderno. Irmãos, como eu tenho vontade para o céu. Vai ser uma engenharia moderna, um negócio bonito. Eu já fico imaginando como vai ser minha casa nas ruas celestiais. Você anela por isso? Você está trabalhando a vida inteira para pagar a caixa da sua casa, meu irmão. Financiamento em 30 anos. Ontem um dos pastores estava falando que o irmão com 60 entrou no financiamento de 30 anos. Nada contra, mas você vai acabar com 90. A minha casa está financiada em 30 anos. Eu vou acabar de pagar com quase 50. Não, mais de 50, quase 60. Quero te falar, eu não quero investir construindo aqui, eu quero investir construindo em outro lugar. Ainda que aqui seja importante, nós vamos construir. Construa uma boa casa, construa uma boa família. Mas quero te falar, não se esqueça, o que há de vir virá, e não tardará. E aí nós temos essa ideia, e quando Deus produz essa paixão pela eternidade em nós, isso vai gerar duas coisas sobretudo. A primeira é a revelação de que nós não somos daqui. Vira para quem está do seu lado e fala, você não é daqui. Encontrei ET, você não é daqui. Lá em 2 Timóteo capítulo 2 verso 4 diz, preste atenção, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa terra, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Olha aqui para mim. Paulo está dizendo, Timóteo, ninguém que se alista numa guerra e sai à guerra vai se embaraçar com coisas de lá. Ninguém que está em guerra está preocupado em construir algo que vai ficar. E aí eu quero te falar, quando você tem a paixão pela eternidade, isso vai te produzir o senso de que você não é daqui. Não invista toda a sua capacidade naquilo que vai ficar aqui. Não invista todo o seu potencial naquilo que vai ficar aqui. Não invista todo o seu tempo naquilo que não vai. Sabe por quê? Porque lá é toda a eternidade, aqui é só um pouquinho de tempo. Como é que alguém pode pegar todo o potencial? Irmãos, a humanidade é um negócio esquisito. Como é que você pode pegar todo o seu potencial, todo o seu conhecimento, todo o seu tempo, toda a sua disposição, que foi Ele que te deu, para que você se pareça com Ele, para que você construa algo para a eternidade? A gente pega tudo isso, o que a gente faz? A gente constrói algo que vai ficar por aqui. Eu não tenho nada contra isso. Você deve construir algo, mas inclua a eternidade. Quando você mergulha nessa vida de oração, você vai ter uma paixão pelo céu. E eu quero te falar, nós falamos que Jesus vai voltar, mas Ele pode voltar para você a qualquer hora. Você pode estar aqui, dormir bem, e essa semana acontecer alguma coisa, e Jesus voltou para você. E se Jesus voltou para você, eu quero te perguntar, como tem sido o investimento dos seus dias? Como tem sido o investimento das suas capacidades? Aonde você tem empreendido os seus esforços? Aonde você tem colocado? Inclua a eternidade em tudo que você faz. Coloque a eternidade para fazer parte de tudo que você é. Quando você tem a paixão pelo céu, você vai descobrir que você não é daqui. Um soldado não se embaraça com coisas dessa terra. Você já deve ter visto o filme que um soldado é enviado em missão. Quer te falar, você está na terra para uma missão. E um dia você vai voltar para casa, e o sentimento que eu tenho, a Bíblia nos compara aos soldados, é que Deus vai falar, e aí, cadê a missão? Eu te enviei, cadê? Realizou a missão? Aí vai falar, Deus, sabe o que acontece? Eu acabei encontrando um negócio lá, mas como? Peraí, você foi enviado para uma missão, como é que você encontrou uma coisa mais importante na sua vida do que a missão? É incoerente encontrar alguma coisa na nossa vida mais importante do que a missão. Eu quero te falar, a sua missão exigiu a sua vida. A sua missão, que nasceu em Deus, que nasceu antes da fundação do mundo, ela exigiu que você existisse.
Por isso você só existiu por conta de uma missão que Deus declarou a você. A missão exigiu que algo fosse criado, a missão exigiu que você viesse à vida para o cumprimento dela. Mas uma segunda coisa vai acontecer quando você começa a ter paixão pela eternidade, o desejo de se aprovar como um vencedor. Os irmãos sabem, você está salvo. Todo aquele que confessa o nome de Jesus, crê que Ele é o Salvador. A Bíblia diz, olha, que sua boca você confessar, que seu coração que você crê, você está salvo. Essa é a obra da graça. Ninguém pode comprar, ninguém pode comprar. Pastor, e se eu for bonzinho, você está salvo. E se eu for malzinho, você está salvo. Pastor, e se eu for legal, você está salvo. E se eu for chato, você está salvo. Pastor, e se eu for um homem de Deus, você está salvo. Pastor, e se eu quiser viver minha vida do jeito que eu quero, você está salvo. Pastor, e se eu tratar bem minha esposa, você está salvo. Pastor, e se eu tratar mal minha esposa, você está perdido. Aí o negócio fica complicado. Mas você está salvo de qualquer jeito. E nada pode roubar da salvação. Agora eu vou te falar, uma característica de quem de fato foi salvo e viu Jesus, é que depois que você vê Jesus, você morre de desejo de servir a Ele. Mas você está salvo. Agora, depois de salvo, você sabe, você pode ser um vencedor ou um derrotado. Vai participar do mesmo céu, vencedores e derrotados. Nós estamos salvos. Não tem como você perder a salvação, se você foi salvo. Uma vez que você foi salvo, você está salvo. Mas agora eu não quero só ser salvo. Irmãos, você sabe, se você conseguir ter um vislumbre da eternidade, nenhum homem gosta de mediocridade, é ou não é? Você está aqui todo bonito, olha para quem está do seu lado, bem trajado, bonito, perfumado, ó, é ou não é? Marido, aproveita aí para dar uma elogiada na esposa. Aproveita aí, tem irmão que é só com incentivo do pastor, então está incentivado, dá uma elogiada aí. Você veio para cá, olha aqui para mim. Por que você não veio com a sua pior roupa? Por que você não veio com a roupa que você dorme? Porque você tem um senso. Todo homem tem uma necessidade dentro dele de fazer algo melhor, de ficar mais bonito. Não é verdade? É. Todo homem tem essa necessidade, essa busca. Olha aqui, tem irmão que fala para mim, pastor, basta estar no céu que está tudo bem. Se eu entrar no céu já está bom. Não. Você já passou alguma vergonha na sua vida? Já se sentiu envergonhado? Já aconteceu alguma situação que você se sentiu extremamente deslocado, envergonhado? Já aconteceu algo assim? Já? Olha aqui para mim. Um dia na eternidade, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. 1 Coríntios, desculpa, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, verso 12. E se alguém, 1 Coríntios 3, 12. E se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Diga assim comigo, a obra de cada um se manifestará. Pois aquele dia demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá, diga, galardão. Agora ficou. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá. Pode passar. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele. Para aqui, então ele está dizendo, olha, cada um está edificando uma obra, você está edificando uma obra, você está empreendendo uma obra. E a Bíblia diz, aquele dia demonstrará a obra, se a obra é madeira, prata e pedras preciosas, ou se a obra é madeira, palha e feno, se é ouro, prata e pedras preciosas, ou se é madeira, palha e feno. E a Bíblia diz, olha, se a obra for sobre ele edificada, esse receberá, diga, galardão. Mas aí ela continua, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, diga, prejuízo. Alguém já sofreu prejuízo aqui? Alguém já sofreu? Os irmãos viram, nós sofremos um prejuízo. Nós estávamos na edificação de uma obra, sofremos um prejuízo. Lá em São Mateus nós sofremos um prejuízo. Um camarada que já estava trabalhando para nós, pegou 12 mil reais da obra e sumiu no mundo. Estelionatário, já tinha feito algum serviço, sumiu. É gostoso sofrer prejuízo? A obra lá teve que ser contratada uma outra equipe, prejuízo.
A Bíblia está dizendo: olha, se a sua obra se queimar, você vai sofrer prejuízo, mas fica tranquilo, a Bíblia continua: mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. O tal será salvo. Olha o que a minha versão diz: mas o tal será salvo, todavia, como por um fio. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que você pode escolher, e você está edificando uma obra. Agora, você pode escolher receber recompensa, mas essa recompensa tem a ver com a eternidade. Às vezes alguém me fala: pastor, mas você quer viver esse evangelho tão intenso, você quer que os irmãos vivam esse evangelho tão intenso, mas essa intensidade dura só um pouco, a recompensa dela dura toda a eternidade. Ser apaixonado e se dispor, essa entrega dura só um pouco, mas a recompensa é por toda a eternidade. Se você edificar a sua vida no padrão da eternidade, você vai receber galardão. Se você edificar a sua vida no padrão que você quer, você vai receber prejuízo. Mas eu estou te falando de algo que vai durar o reino milenar de Cristo, são 1000 anos. Eu quero fazer parte daqueles que reinam com Cristo. Quantos querem reinar? Eu não quero só ser salvo, eu quero reinar com Ele. Eu quero entregar minha vida, os dias que eu tenho, para poder reinar com Ele. Tem muita gente que você conhece na vida que você acha que teve sucesso, mas sabe que é o verdadeiro sucesso? É quem vai receber galardão dele. O verdadeiro sucesso é quem vai receber. Tem muita gente que se olha e fala: uau, bem sucedido nos padrões humanos, naturais, mas vai receber prejuízo na eternidade. Todavia vai ser salvo. Eu quero fazer parte daqueles que recebem um galardão, porque edificaram no padrão de Cristo. Quando você começa a ter desejo de eternidade, você começa a falar: não, mas peraí, não faz sentido só edificar minha vida aqui. Não faz sentido. Esses dias o irmão falou: pastor, precisamos fazer plano de previdência, a gente vai envelhecer, a gente precisa de recolher. Eu falei: é verdade, precisamos mesmo fazer uma previdência, algo para amanhã. Mas eu oro e falo: Deus, eu não quero ser pastor jubilado. Uma coisa que eu não quero é jubilar. Ao menos que eu fique muito chato, aí os irmãos da igreja que eu vou pastorear, quando for bem velhinho, falar: jubila ele, pelo amor de Deus. Dá um jeito de jubilar ele. Eu queria terminar os meus dias, porque são poucos. 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, são poucos. Quando você tem fome pela eternidade, você vai querer ser um vencedor. Você vai querer falar: Deus, eu quero ser mais que um cristão normal. Eu quero empreender a minha vida nessa obra. Eu não quero receber prejuízo, eu quero empreender a minha vida nessa obra. Irmão, sabe qual vai ser o maior choro da eternidade? O maior choro da eternidade vai ser o choro de arrependimento. Lá não tem dor, não tem... Mas eu creio que nós vamos conseguir lembrar da oportunidade que nós tínhamos de ser mais apaixonados por Jesus e não fomos. Da oportunidade que nós tínhamos de renunciar mais à nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos, e não renunciamos. E sabe qual é o pior? Deus vai olhar para nós e falar: filho, eu te criei para isso. Foi só para isso que eu te criei. Você só não fez aquilo pelo qual eu te criei. Eu não quero isso para a minha vida. Quantos também não aceitam isso? Diga amém. A segunda paixão que a oração vai produzir em você, vai produzir paixão pela palavra de Deus. Diga assim: paixão. Diga: paixão pela palavra. É interessante que a palavra de Deus e o próprio Deus são uma só coisa. E todas as vezes que nós conhecemos a Deus, nós nos tornamos apaixonados pela sua palavra. E aí, esses dias eu vi o André falando: se alguém te entregasse uma carta de amor, você teria coragem de ler só um pedacinho da carta e guardar o resto? Seja sincero. Alguém te mandou uma carta, eu te mando um áudio no WhatsApp, você escuta ele 10 segundos, o áudio tem 4 minutos, o resto você não escuta. Você consegue entender o que eu quero, se você escutar 10 segundos de um áudio de 4 minutos? Escutei 10 segundos, tá bom. Não. Quando nós falamos da Bíblia, nós precisamos de conhecer a Bíblia em profundidade. Nós precisamos conhecer ela na sua totalidade, mas não com intelecto natural, com o poder do Espírito. Quero te falar que a Bíblia pode ser uma arma de destruição da nossa própria vida, se ela não for lida. A própria Bíblia diz que a letra mata, mas é o Espírito que traz vida. Quando nós falamos da vida de oração, ela vai produzir em você paixão pela palavra.
E aí, irmãos, nós somos conhecedores de muitas coisas, e eu não quero desmerecer isso. A pregação do evangelho do reino não é para gente desocupada, não é para gente que não tem o que fazer. Eu quero te falar que Jesus nunca trabalhou com gente desocupada. Eu falo isso para o pastor André, que é pastor dos nossos jovens. Nós pregamos o reino para os nossos jovens, mas não é para eles falar, não vou fazer faculdade, não. Nós cremos num reino que se manifesta lá no seu local de trabalho. Nós cremos num reino, talvez sou pastor, mas essa pregação, eu tenho vida, pastor, eu tenho minha família, eu tenho minha empresa, eu tenho meus negócios, eu tenho que dar conta da minha casa, eu tenho as minhas contas. Quero te falar, é para você mesmo isso. Mas nós nos tornamos bons em várias coisas na vida, mas você precisa ser bom na palavra. Esses dias eu encontrei um camarada, ele é de outra religião, mas ele estava quase me convencendo das mentiras dele. Ele fala uma mentira como se fosse verdade, e às vezes a gente fala da verdade como se fosse mentira, sem consistência, sem realidade, sem embasamento, sem profundidade. E aí nós temos uma igreja toda voltada para irmão, vem fazer o curso. Quase que o pastor no final do culto tem que ficar ali ajoelhado. Vinde a mim que eles querem fazer o curso. Mas quando você ora, isso vai produzir em você paixão, apetite, desejo, anelo pela palavra de Deus, desejo de conhecer mais a palavra, desejo de se aprofundar mais na palavra. Falaram aqui, R$10 o CD, 3 ministrações poderosas. Se você não pôde vir nos cultos, ou se você veio, coloca lá no seu carro. No meu carro eu só vou ouvir na palavra. E você, se você faz trajetos longos, você vai ouvir 2, 3 palavras por dia. Busca essas palavras, baixa, coloca no seu celular. Nós vamos abrir a escola de ensino agora, irmãos. Eu não aceito que você não esteja aqui. Eu não aceito que você seja ocupado demais, que o seu tempo não caiba um momento para você conhecer mais da palavra. Nós somos aqueles que têm fome pela palavra de Deus, que têm desejo pela palavra de Deus. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Falta de revelação da palavra de Deus. Se expõe à palavra de Deus. Quando nós buscamos a Deus, isso vai produzir em nós um desejo por mais da palavra dEle. Mais desejo por conhecer a palavra, mais desejo por mergulhar na palavra, mais desejo por todos os dias pegar a palavra e mergulhar na palavra. A maioria dos irmãos nunca leram a Bíblia inteira. Isso não é só uma realidade nossa, é uma realidade global. Eu conheço irmãos que se converteram, novos convertidos, que nos 3 primeiros meses leram a Bíblia inteira. Eu falo para eles, em 3 meses você fez que tem crente que em 15 não faz. Gere desejo pela palavra, gere desejo por conhecer Deus dentro da palavra. Mais do que isso, a palavra, ela fala conosco de uma maneira que ninguém pode falar. É o próprio Deus. Quando você está lendo, as escrituras saltam, as verdades entram em nós, elas produzem realidade. Uma vez um camarada, eu já contei essa historinha aqui, ele ligou na rádio, o pastor estava falando da palavra, da importância da palavra. Ele ligou na rádio e falou, pastor, está falando que tem que ler a palavra, que tem que estudar a palavra. Eu leio, não entendo nada. Eu leio, não lembro nada depois. Para que eu tenho que fazer? O pastor falou para ele, querido, você lembra o que você comeu quando você tinha 2 anos? Ele falou, não. Ele falou, você lembra o que você comeu semana passada? Não. Você está diante de um prato de comida, você sabe dizer o que é aquilo? Você sabe decifrar? Também não. Ele falou, então, mas você só está aqui hoje porque quando você tinha 2 anos você comeu. Porque se você tivesse parado de comer lá, hoje você não estava mais aqui. A palavra de Deus, talvez você fale, pastor, ainda não sou maduro o suficiente, não entendo muita coisa. Mas quer te falar, leia. Ainda comece pelo Novo Testamento, comece pelas cartas. Isso vai te dar uma compreensão maior. Os evangelhos do Novo Testamento inteiro, depois você entra no Velho. Mas a palavra vai produzir uma plataforma em nós. Você nasceu para isso. Quando nós pregamos essa mensagem, irmãos, parece que a gente está falando grego. Parece que, porque a nossa geração, o homem, ele se desviou de Deus. Os desejos dele ficaram distantes de Deus. Mas o desejo de Deus é de reaproximar por meio da palavra. E eu tenho declarado, eu não aceito que as nossas turmas estejam vazias. Não aceito. Não é porque a gente só quer encher classe, não. É porque como estão as nossas salas de aulas, é a manifestação da fome que aquela igreja tem por Deus. É a manifestação da fome pela palavra de Deus.
Nós já abrimos as inscrições. Eu quero te dizer, não é um apelo meu não, é um apelo de Deus, porque você não vai vir aqui ouvir palavra minha, você não vai vir aqui meditar nas minhas verdades, você vai vir aqui meditar nas verdades de Deus. Se programa o seu tempo, dá uma remida no seu tempo, leia a palavra todos os dias, não sai de casa sem ler a palavra. A Bíblia diz, o salmista diz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra nos dá direção. Ele diz, olha, escondi a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Quantos aqui querem ter uma vida de retidão e santidade? Quando você começa a ler a palavra, essa palavra se esconde no nosso coração. O Espírito Santo quer produzir em nós paixão pela sua palavra. Paixão pela sua palavra vai produzir em nós um anelo, um desejo, uma expectativa por mais. Como dizem os irmãos da nossa escola de ministérios, nós como igreja nos preocupamos com isso. Cada semestre nós estamos mudando, melhorando, colocando irmãos mais capacitados para dar aula, melhorando as nossas estruturas para poder atender os irmãos. Mas quero te falar, só o desejo pela palavra pode te introduzir num ambiente assim. Só a fome pela palavra. Por isso nesse semestre nós vamos começar as nossas aulas dia 21 de agosto. Deixa a fome pela palavra te consumir. Deixa esse desejo te consumir. Eu quero te falar que você não vai encontrar uma coisa mais relevante para fazer nesse horário do que isso. Porque o alvo de Deus é que nós sejamos apaixonados pela palavra dEle. Terceira paixão e última que eu quero compartilhar hoje, que a vida de oração vai gerar em você. Está lá em João capítulo 2, verso 17. João capítulo 2, verso 17. A terceira paixão que Deus vai produzir. Olha o que está escrito. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Uau! Irmãos, quando eu leio isso aqui que Jesus falou, na verdade os discípulos, ao verem Jesus entrar no templo, Jesus entra no templo e estavam fazendo negociações no templo. O propósito pelo qual a igreja, ali o templo simboliza a igreja, o propósito pelo qual a igreja tinha sido fundada tinha se perdido. Eu quero te falar que isso é muito semelhante aos nossos dias, porque em muitos lugares o propósito pelo qual a igreja foi estabelecida não tem sido cumprido. E aí Jesus chega nesse ambiente então, nesse ambiente de pecado, de negociação, de opróbrio. Jesus olha aqueles cambistas ali, Jesus olha aquele ambiente, falta de santidade, e aí a Bíblia diz que Jesus se ira, né? E tem muito irmão que gosta dessa parte que Jesus se irou, que ele se ira e fala: pastor, eu estou como Jesus. Não é verdade? A Bíblia diz: irai-vos, mas não. Pastor, como que eu iro sem pecado? Deixa eu fazer um parênteses aqui. A ira que é válida e que não é pecado é se irar com aquilo que Deus se ira. Quando você está irado com aquilo que Deus está irado, então isso é válido. Agora, todas as vezes que eu me iro com aquilo que Deus não está irado, os irmãos lembram, Moisés, ele se ira, e o povo começa a pedir água, e ele vai ficando de saco cheio, e ele fere a rocha, e Deus diz para ele: olha Moisés, agora você não vai entrar na terra prometida, porque você se irou. E olha que irmãos, Moisés é considerado o homem mais manso que já passou pela terra. O homem mais manso, a Bíblia diz. Você imagina como era o povo. Encheu tanto Moisés que Moisés se irou. Pastor, por que a ira de Moisés não foi aceita por Deus? E a ira de Jesus foi? Porque Moisés ficou irado quando Deus não estava irado, mas Jesus se irou quando Deus estava irado. Os discípulos, ao verem Jesus entrando no templo e fazendo isso, os discípulos se lembraram daquilo que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus era consumido pelo zelo da casa de Deus. Jesus era devorado. Uau, irmãos, essa expressão ela é muito forte, ser devorado. Quando eu falo de ser devorado, eu imagino um leão sendo solto em cima de um cidadão. Isso é ser devorado. E então, quando nós crescemos nessa paixão, a terceira paixão que Deus vai produzir em nós é a paixão pela sua obra. Todos aqueles que se aproximam de Deus vão se tornar apaixonados pela sua obra. Tem gente que é apaixonado pela obra de Deus, mas não é apaixonado por Deus.
é o ativismo. Tem gente que é apaixonado pela obra de Deus, mas não é apaixonado por Deus. Mas é impossível ser apaixonado por Deus e não ser apaixonado pela sua obra. Todo aquele que de fato é apaixonado por Deus, ele também vai ser apaixonado pela obra de Deus, porque Deus e a sua obra são uma só coisa. E aqui então Jesus é consumido. Quem é a igreja? Quem é o templo de hoje? Somos nós, é a igreja, é o ajuntamento dos santos. E a Bíblia diz então que o zelo pela casa de Deus consumia Jesus. Essa paixão precisa nos consumir. Você precisa ser consumido por uma paixão de investir aquilo que você pode investir, de dar aquilo que você pode dar. Eu não sei, meus irmãos, o que você pode dar pelo zelo pela casa de Deus. Eu não sei o que você pode investir. Nós somos a igreja de Deus, reunidos somos a igreja de Deus. Eu quero te falar que sozinho não edificamos a casa de Deus. Um grupo de líderes somente não edifica a casa de Deus. A edificação da casa de Deus tem a ver com um povo que tem zelo pela casa de Deus. Essa paixão, ela vai produzir em nós zelo pela casa de Deus, amor pela casa de Deus, amor por isso, amor por esse ambiente, desejo de melhorar isso, desejo de ver isso crescendo, desejo de ver isso avançando. Eu não estou falando só da parte estrutural, ainda que ela entre em algum aspecto, mas eu estou te falando o desejo de nos ver avançando. Irmãos, há uma promessa que nós seremos um povo numeroso nessa região, diga amém por isso. Nós vamos ver salvações, transformações, curas. Mas sabe quem Deus está esperando ser ativado para isso acontecer? Diga assim, eu. Deus está nos esperando crescer em aliança, em crescer em zelo pela sua casa, em crescer em compromisso pelo seu reino. Quando nós falamos, isso era o que consumia Jesus, o zelo. E aí eu te digo, o zelo consumiu Jesus, mas o zelo também precisa nos consumir. O zelo fala de paixão pela casa de Deus. Irmãos, o diabo lança tantas mentiras para que nós não sejamos apaixonados pela casa de Deus. Porque quando nós falamos de igreja, igreja é um ajuntamento de pessoas. E gente é gente. É ou não é? Gente é gente. Gente acorda bem tem dia, gente acorda mal. Gente tem dia que está sorrindo, gente tem dia que está triste. Gente tem dia que está te amando, tem dia que não está te amando tanto. Mas precisa ser em nós, nosso coração precisa ser consumido pelo zelo do avanço do reino de Deus, do crescimento em todos os aspectos. E quando nós falamos desse zelo, há uma porção que Deus reservou só para você. Diga assim, no reino de Deus. Diga, no reino de Deus há uma porção que é minha. Fala com autoridade agora, diga, no reino de Deus há uma porção que é minha. Diga, a minha porção, o pastor não pode fazer, os líderes não podem fazer, meus irmãos não podem fazer, meus amigos não podem fazer, minha família não pode fazer. Diga, a minha porção é minha. Você consegue entender isso? Porque, irmãos, nós estamos na era que nós terceirizamos o contato com Deus, terceirizamos o chamado de Deus. Mas quero te falar, tem uma porção de Deus que é sua, algo que Deus te escolheu para fazer, algo que Deus te reservou para fazer. Eu te digo mais, nessa igreja aqui tem uma porção que é sua. Tem alguma coisa aqui, eu não sei onde é, não sei o que é, você deve saber melhor que eu, com as suas habilidades, com as suas vocações, mas tem coisas aqui que não vão funcionar se você não estiver inserido. Sabia disso? Tem coisas aqui que não vão andar se você não fizer parte. Tem coisas aqui que não vão desenvolver em todos os aspectos, porque a porção é sua. Jesus era consumido por esse zelo. Jesus era consumido por esse encargo, pelo encargo do reino de Deus, pelo encargo da porção que pertencia a Ele. Isso vai produzir em nós, o que a paixão pela obra vai produzir em nós? Primeiro, o seu envolvimento. O seu envolvimento. Eu não estou te falando para fazer algo que você não possa fazer, algo além do que você possa fazer, mas eu estou dizendo, todos nós podemos nos envolver no reino de Deus, irmãos. Nós somos uma igreja em células porque nós cremos que todos os irmãos podem ser envolvidos.
todos podem participar, todos podem edificar o reino, todos podem fazer parte disso, todos podem ser participantes disso. E quando nós falamos dessa paixão, eu quero te dizer, encontre aquilo que te indigna, perceba o seu chamado e persiga isso. Pastor, eu fui chamado para quê? Para aquilo que te indigna. Pastor, eu tenho uma indignação de ver divórcio, então talvez Deus quer te usar para restaurar casais. Pastor, eu tenho uma indignação em ver pobres, então talvez Deus quer te usar para poder ser alguém que facilita isso, que leva comida às pessoas. Pastor, eu sou alguém extremamente organizado, então talvez Deus quer te usar para melhorar alguma coisa. Pastor, eu sou alguém que tem encargo por salvação, então Deus quer te usar lá na célula, na vida da célula com os irmãos. Pastor, eu tenho uma casa, eu gosto de receber pessoas, eu gosto de recepcionar, então Deus quer te usar para que você seja um anfitrião, recepcione. Pastor, eu gosto de investir, eu sou alguém generoso, eu gosto de contribuir, então Deus quer te usar para contribuir na vida das pessoas, para contribuir na vida da igreja. Eu não sei, mas quero te dizer que a cada novo nível a gente pode se envolver um pouco mais, e esse é o alvo de Deus. Uma segunda coisa que essa paixão pela obra de Deus vai produzir é o desejo de fortalecer áreas, o desejo de ver coisas melhorando, de coisas sendo aprimoradas, nós estamos fazendo reformas, e é interessante, irmãos, eu vou até passar hoje o que nós já gastamos, como está, porque eu tenho falado aos irmãos que nós estamos gastando mais tempo aqui demolindo do que construindo, porque muita coisa para ser mexida, telhado, uma série de coisas. Eu vou mostrar para os irmãos o que nós já gastamos. Nós já gastamos 160 mil aqui. Não parece, né? É que tem algumas coisas que estão em andamento, ainda não foram finalizadas, mas você vai ver. Mas sabe o que é interessante? Porque a gente sempre diz para os prestadores de serviço, e nós estamos fazendo tudo no melhor que nós podemos fazer. Porque às vezes a gente tem uma mentalidade, você já deve ter ouvido sobre isso, que não é para a igreja, não é nem está fazendo para a igreja, é para a igreja, a gente vai fazendo de qualquer jeito. Não, Deus vai colocar em nós o encargo por fortalecer áreas, por ver algo cada vez mais organizado. Eu vejo os irmãos que ofertaram, irmãos, todos esses irmãos que ofertaram e que têm ofertado, eu sei que grande parte dos irmãos foram ofertas expressivas, sacrificiais. É interessante, todos esses irmãos têm ofertado e falam: pastor, nós queremos um lugar melhor para nos reunir, nós queremos algo mais bonito. Isso também demonstra uma paixão. A contribuição também é uma paixão pelo reino de Deus. A contribuição também é uma forma de ser apaixonado por aquilo que nós estamos edificando. E por último, quando nós falamos desse zelo, esse zelo vai produzir em você um lugar de prioridade. Diga assim: um lugar de prioridade. Aí eu te falo, a obra de Deus é prioridade na sua vida? A obra de Deus tem sido uma prioridade? A edificação da obra de Deus é uma prioridade? Porque quando nós somos apaixonados pela edificação da sua casa, nós vamos colocar isso no lugar de prioridade. Isso não é um chamado de alguns líderes, isso não é um chamado para alguns irmãos, isso é um chamado para todo cristão, a ter o reino de Deus como prioridade das suas vidas. Eu quero orar. Quantos querem ser apaixonados por aquilo que Deus é apaixonado? Quantos querem crescer nessa paixão do seu propósito, daquilo que Deus chamou para fazer? Falei, quantos querem crescer na paixão pela eternidade, no desejo pelo céu? Quantos querem crescer no desejo pela palavra, no encargo por conhecer mais? Quantos querem crescer na paixão pela obra de Deus, no desejo de se envolver, no desejo de ser útil, no desejo de aplicar aquilo que Deus te deu? Quantos querem crescer nessa paixão?